Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, todos os irmãos inscritos no canal Mariel Galdino, louvor e adoração. Hoje vamos trazer uma reflexão para a nossa vida através de uma história de um pastor que veio assumir uma igreja em uma região. A história começa trazendo aí uma reflexão sobre as pessoas de bom coração e as pessoas que têm uma vida fingida. E nesta manhã de domingo, dia 5 de abril de 2020, eu quero te perguntar, como é que vai teu coração, hein? Como é que está a sua vida? Quantas coisas de errado a gente tem feito? É hora de soltar as rédeas do teu coração e deixar Deus te guiar pela estrada da vida. Amados, muitas das vezes queremos passar para alguém uma coisa que nós não somos. Os olhos é a janela da alma. Não adianta a gente querer enganar as pessoas mostrando ser para alguém aquilo que a gente não é. A história começa um pastor que atuava em uma grande igreja. Ele foi retirado do cargo e foi trazido um outro pastor da mesma denominação, mas de um local totalmente diferente. Aquele pastor muito experiente, já um senhor avançado em idade, por volta de 65 anos de idade, já bem maduro diante das adversidades da vida. E ele tem uma ideia consigo, e ele pensa, não vou abordar esse povo da mesma maneira que costumeiramente tenho feito, mas dessa vez vou chegar de uma forma diferente para conhecer a membrazia, ou seja, os membros daquela igreja. E a história narra que aquele homem, chegando na cidade, ele se veste de mendigo, de pessoas que vivem em situação de ruas, e vai até a igreja. 9 horas, na hora do culto no domingo, 9 da manhã, ele chega na porta da igreja, vestido de mendigo, e senta-se no chão. Enquanto os membros ali foi chegando, as pessoas bem vestidas, com seus carros novos, outros chegavam de moto, todo mundo muito bem arrumado, um perfume exalando um bom cheiro, e aquele homem está ali sentado no chão observando cada um. E ele estendia a sua mão, pedia uma esmola, mas ninguém lhe ajudava. Ninguém ia até aquele homem para conversar, esboçar um sorriso ou tratá-lo como uma pessoa digna. Mas muitas daquelas pessoas que desciam ali viravam seus rostos e entravam na igreja. E aquele mendigo, que era na verdade o pastor que veio assumir a igreja, está ali sentado observando o comportamento de cada um deles. E no meio de tantas pessoas, apenas um jovem veio conversar com aquele morador de rua, que até então para todos era um mendigo, mas na verdade era o pastor que veio assumir a igreja, disfarçado de um mendigo. De repente, ele entra na igreja depois que todo mundo entrou. E quando ele tenta ir sentar mais na frente, o pessoal chega até ele e diz que ele só poderia ficar na igreja se ele sentasse no último banco. Ele, de cabeça baixa, com o olhar entristecido, senta no último banco da igreja e fica aguardando o começo da cerimônia, do culto de abertura. E de vez em quando levantava suas vistas, olhava para o povo, mas todo mundo olhava para ele desconfiado. Outros fechavam o rosto com a cara dura, um semblante endurecido, porque era apenas um mendigo, e ninguém foi conversar com ele. Terminando aquele momento, a pessoa que estava na igreja para fazer a cerimônia e passar para o pastor que estava assumindo, sobe no púlpito, pega o microfone e anuncia: meus queridos irmãos, hoje é dia do nosso pastor que veio da sede tomar posse dessa igreja. A partir de hoje, será ele que vai tomar conta dos membros. E ele convida que o pastor se levante e venha até aqui à frente. E todo mundo começa a virar a cabeça, um a um, olhando para trás, para ver quem era o pastor que ia entrar pelas portas.
E eles olham para a porta e não vê ninguém. E de repente, aquele mendigo que estava sentado na porta da igreja se levanta do último banco e vem em direção ao altar. E todo mundo calado, observando, atento. Ele sobe no púlpito, pega o microfone, fica um pouquinho parado olhando para o povo e todo mundo olhando para ele assustado. E ele diz: eu sou o pastor que vim assumir esse ministério. E hoje não haverá palavra, apenas uma reflexão. Eu quero que cada um de vocês vá para suas casas e reflita sobre o que aconteceu aqui hoje. O comportamento que vocês tiveram diante de mim e diante de Deus. Se é uma atitude de um cristão, se é uma atitude louvável ou não. Ali ele deixa o microfone, desce e sai por aquelas portas. E um a um começou a olhar um para o outro. Abaixaram o semblante triste, lágrimas corriam dos seus olhos. E eles ficaram ali a refletir o porquê que eles não tratou aquele mendigo que ora viram na porta da igreja de uma maneira diferente. Assim, queridos, pode ser o teu encontro com o Senhor Jesus. Jesus pode estar vindo em tua direção disfarçado de um morador de rua, disfarçado de uma pessoa pobre, ou muitas das vezes disfarçado até de um funcionário seu. Como é que você tem tratado as pessoas? Como é que você tem abordado aqueles que têm menos condição que você? Como é que você tem abordado as pessoas que chegam até você para pedir um trocado para comer? Como é que você tem tratado as pessoas maltrapilhas, que vivem em situação de ruas? Ou até mesmo aqueles que dependem de você? Fica aqui esta reflexão. A graça e a paz do Senhor Jesus. E reflita sobre essa mensagem. Que Deus te abençoe e até a próxima.